Vamos lá, pode rodar o primeiro vídeo, por favor, se estiver ok. Eu, jornalista mestrado, dado que eu estou falando, 49 anos de cadeia a minha pena. Se eu perder o mandato hoje, né, ou quando deixar o mandato, vou responder o processo, que o processo vai ficar lá dentro do Supremo. 49 anos de cadeia, mais 2 anos aproximadamente por ter aí vazado o inquérito em segredo de justiça da Polícia Federal, o inquérito que interessa para todos nós. Se interessa para todos nós, tem que ser público. Ou não tem que ser público? Ia ficar escondido até quando, se eu não falo? Ia ficar escondido até quando esse inquérito lá dentro? Na primeira live minha, o TSE botou uma equipe ali para me rebater a cada coisa que eu falava aqui, imediatamente rebatiam lá. A segunda live, que não foi na quinta, foi na quarta seguinte, eu falei que ia ter essa live. Eu publicizei essa minha intenção. E comecei fazendo a live, eles não sabiam do que se tratava, né? Com documentos do TSE. Por que não me rebateram online? Por que não me rebateram online? Porque os documentos eram do TSE. Zezinho, tá aí, eu quero ouvir a sua opinião. Nós já falamos disso aqui, mas é importante a gente... Essa fala que o presidente da República deu, interessante. Eu mostrei documentos do TSE, eu não fabriquei documentos, eu não fiz documentos. Eu mostrei documentos do TSE. E por que não me questionaram quando eu estava na live, Zezinho? Essa live que ele está falando, olha, o presidente não parou de atacar, ataca todos os dias. Ele atacou de novo hoje nessa live dele. E agora 2 coisas que ele levanta. Ele levantou esse inquérito aí sigiloso que ele colocou, já sobrou um inquérito para ele hoje, né? Já abriu-se um inquérito de novo, vai se investigar. Agora virou o seguinte: eu quero ver na hora que ele tiver 2, 3, 4, 5 inquéritos, como é que vai ter que fazer. O delegado do caso está sendo prejudicado. O delegado vai ser, já está sendo afastado, porque é o seguinte, é um processo sigiloso, não pode se revelar. Aí o presidente está dizendo nessa live, não, se é interesse, por que não divulgar? Não pode divulgar, é um processo, é uma investigação. Mas, Zezinho, agora trazendo aqui para nós, vamos Sim. lá. O processo, ele é sigiloso, ok. Mas não é esse processo que escancarou as vísceras do problema dos votos e que quando o Bolsonaro, o presidente, falava enfaticamente, repetida várias vezes, ele dizia que havia fraude baseado nessa informação que ele Não, mas tinha? esse processo, ele está falando que ele não foi rebatido. Na primeira live que ele falou, divulgou que ia ter a live. Vamos deixar claro aqui as coisas, Walter. Falou que ia ter a live, o TSE preparou todo o amparato de técnico e tudo que o Bolsonaro apresentava junto com o técnico lá, dele lá, o matemático espiritual, mostrava. Aí o TSE desmentiu todos os pontos, os vídeos de internet, todos os pontos. O TSE desmentiu. E nessa live, essa outra live que foi do processo sigiloso, o TSE não desmentiu por quê? Porque não esperava. Foi de última hora, junto com Felipe Barros. Então é o seguinte, ele queria que desmentisse, mas o TSE não estava esperando a live. E outra coisa, ele agora está preocupado, ele quando deixar a presidência, se ele não for candidato, ou se ele perder, ele está com medo de pegar 49 anos de cadeia, segundo ele. Então, mas o presidente tem que mudar o discurso, ele tem que parar. Essas lives, ele só dá pauta para nós, para toda a mídia, ele dá pauta, porque toda live ele fala besteira, a fala dele é ruim. Paulo Cavalcante. Pois é, Edivaldo Soares, boa noite Zezinho, boa noite você que nos traz a alegria da sua audiência. Gente, essa conversa ela é muito interessante, né? Porque só tem um lado, um peso, não tem 2 pesos, só tem uma medida, é uma balança quebrada, né? Ela só pesa para um lado. Na CPI pode-se abrir o sigilo de quem quer que seja e quando é mandado coisas sigilosas para lá, pode distribuir para a mídia, para que o pessoal da mídia marrom
faça chantagem com as pessoas que estão sendo investigadas lá. Mas quando o presidente traz uma coisa nova, uma coisa intrigante, uma coisa que o Brasil precisa saber, engraçado que lá atrás... Quebrar processo sigiloso, o Brasil precisa saber. O Brasil precisa saber quebrar processo sigiloso. Isso é crime. Você quer continuar? Você combater um crime com outro crime, isso é crime. Então fica com o meu tempo para você continuar Não, batendo. mas eu estou te falando. Você dizer que o Brasil precisa saber de quebra de sigilo. Bom, já que você cortou meu raciocínio, pode continuar. Eu cedo meus, Então, meus 2 minutos para você. Ok, vamos seguir, vamos seguir com o Porque programa. aqui você percebeu como é que é, né? É um lado só. Não tem como. Eu respeitei o lado dele, ouvi toda a baboseira que ele falou, a tendenciosamente que ele falou, e a hora que chega a hora do outro lado, eu sei que muitos até falam, vou parar de ouvir. Eu vou dizer que você está certo. Parar de assistir o programa. Tá certo. Isso é uma opinião sua. Eu queria dizer uma coisa aqui, gente, interessante, e pedir perdão para o nosso telespectador, porque às vezes a gente, assim, no aquecer desse discurso, desse bate-papo, desse debate aqui, às vezes eu já me deu muitas vezes vontade de levantar e ir embora. Mas é normal isso, é natural, somos seres humanos. Você vê que o Paulo Cavalcante disse que o Zezinho falou um monte de baboseira, né? E não é baboseira, o Zezinho está colocando a opinião dele. Mas eu poderia colocar a minha opinião também, não poderia? E deve colocar, você deve colocar a sua opinião. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para cortar o microfone do Zezinho. Corta, por favor, o microfone do Zezinho, que o Paulo Cavalcante vai falar. Paulo, por favor. Obrigado. Deixa eu falar para vocês então. Então, como eu estava dizendo, só tem um peso, não tem 2 pesos. Lá atrás, quando o presidente teve uma de suas reuniões privadas com os seus ministros. Veja bem, cara, uma reunião privada. Essa reunião foi liberada para todo mundo assistir. Poderia ter segredos de governo ali. Até aquele que se aposentou lá, que era decano, ele deu uma ouvida, né? Não, vou liberar. Liberou os palavrões do presidente, coisas que se falou em 4 paredes. Agora o Zezinho vem com essa coisa, e o Zezinho não, também não. Quem vem com essa coisa é o STF, com essa baboseira. Como é que é isso? E aí o presidente fala uma coisa muito séria, ele diz, então por que não me interpelou? Pode ligar o microfone. Por que não me chamou a atenção na hora certa, na hora que eu estava no ar? Zezinho. Divulgar um processo sigiloso é crime, como eu já falei. Não se divulga o processo sigiloso. É segredo de justiça, já está claro. Tanto é que é um inquérito e agora também o ministro da Justiça vai entrar, o delegado e todos envolvidos. Porque se está querendo combater um crime com outro crime, está fazendo pior. Está fazendo pior. Já que estão falando que é um crime que existe que aquele processo é uma suspeita que apagaram um código-fonte. Só. Isso é uma fraude? Não é uma fraude. Paulo. Só o dele é sigiloso, os outros não são? Como é que é isso? Então esse é o problema. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas que trouxe luz, trouxe, e ninguém conseguiu falar a verdade.